Queridos, muito bem, quero apresentar para vocês essa graça de pessoa, que é a Martinha. A Martinha, nós somos amigos assim desde a nossa infância de conversão. Então, nós nos convertemos quase que no mesmo ano, eu um pouco antes, mas depois nós éramos quase que vizinhos. A Marta morando na rua Fortaleza, né, Marta? Isso. E eu na rua Vitória. Aí nós nos convertemos, depois a gente criou uma amizade muito forte, a coisa complicou bastante, porque nós fomos chamados no mesmo ano para o seminário, e a gente foi se afinando. A Marta foi a nossa madrinha de casamento, mas a Marta é uma pessoa muito importante para nós, assim, desde quando crescemos junto no Evangelho. Depois o destino nos afastou geograficamente, e pelo menos há uns 2 anos agora, a gente começou a se reaproximar de novo pela internet, e ela tão bondosamente atendeu o meu convite para essa noite. A Marta mora em São Paulo, ela é da Igreja Batista da Água Branca, e seu esposo também. Eu vou passar a palavra para a Marta, gente, para ela se apresentar, falar o que ela quiser falar, e depois, Mar, você está livre para você ministrar a palavra, tá bom? Obrigada. Boa noite, queridos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Eu estou inaugurando essa questão de ministrar a palavra virtualmente. Eu já sirvo na IBAB em 2 ministérios, né? Mas eu sou facilitadora de 2 grupos, na verdade. Mas assim, tá falando com o pessoal de Cacoal, de outra cidade, né? Tá sendo uma experiência bem gostosa, né? Ainda mais assim, se tratando do Russo e da Sandrinha. Agora, se vocês não sabem, né? Até hoje eu tenho dificuldade de chamar ele de Arlindo, porque na época que a gente era adolescente, era Russo e Chan. Então, para vocês verem que a intimidade aqui é grande, né? Foi um privilégio para mim ser madrinha da Sandra. As nossas vidas estão entrelaçadas há muitos anos, né? Muitos anos. Aí acho que vai aí uns quase 40 anos, né? Isso aí denuncia a nossa idade. Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Eu tenho amanhã eu vou fazer 54 anos, agradeci muito essa oportunidade a Deus de comemorar isso, assim, com Cacoal, porque eu tenho no coração mesmo a vontade de conhecer, desde que o Russo e a Sandra aceitaram aí o chamado do Senhor para ir para Cacoal, que eu tenho vontade de estar aí, mas Deus ainda não providenciou, tenho certeza que vai providenciar um momento certo. E eu tenho 54 anos, sou uma filha amada de Deus, e hoje eu sirvo na IBAB, né? Deus tem feito muitas transformações na minha vida. O Russo e a Sandra me acompanham, né? Desde da juventude. Eles sabem um pouco da minha história de vida, das minhas dores, das minhas alegrias, né? Das minhas vitórias, dos meus fracassos, né? E sempre foram, assim, intercessores da minha vida. E o Russo mesmo, né, num tempo bem difícil, eu lembro que ele me aconselhou pelo Facebook, ainda pelo Messenger, e ele foi bênção na minha vida, né? E eu falo para ele que ele foi profeta, né? Porque ele falou para mim que Deus que não era para eu desistir do corpo de Cristo, que Deus tinha um lugar para mim, né? E esse lugar é a IBAB. Então, hoje eu já estou na IBAB há 7 anos, e vejo quanto Deus tem usado a IBAB na minha vida. Então, agradeço muito, irmãos, pela oportunidade de estar aqui. Aqueles que eu convidei, né, que eu mandei o link aí, a Dri, obrigada, viu, Dri, por você estar aqui. Né, esses queridos que eu vi, a Neuzinha, a Mara, né, também fico muito feliz de estarem aqui. Bom, quando o Russo falou para mim sobre a Quinta da Vitória, né, e ele perguntou, você está pregando virtualmente, né, entregando a palavra? Eu falei, eu sirvo aqui na IBAB, né? Aí ele falou assim, puxa, eu ia ficar feliz. Eu falei, nossa, e eu mais feliz ainda. E eu fiquei em oração durante essa semana, queridos,
pedindo a Deus a direção dele, porque vocês pertencem à minha família, mas eu não os conheço pessoalmente, né? Só Jesus conhece o coração de cada um de vocês e aquilo que o coração de vocês sente fome e necessidade. Então, eu me pus em oração, busquei ao Senhor, e o primeiro insight que ele me deu foi pensar na vitória, né? O que significa vitória para nós, né? O que significa vitória? Então, eu comecei estudando a palavra vitória. E o dicionário diz assim, que vitória é o ato ou efeito de sair vencedor, de triunfar sobre o inimigo, competidor ou antagonista, né? Então, é o fato de sair, de triunfar, né? De sair vencedor, de se triunfar sobre o inimigo ou um competidor ou alguém que se põe contra, né? Um antagonista. Ou seja, resumindo, para nós humanos, né? Sobre o entendimento humano, vitória é ganhar. Vitória é sair ganhador, seja numa guerra, seja numa disputa, seja num jogo, né? Ganhar é sair vencedor, é ganhar, né? A vitória significa ganhar a parada. E eu até, assim, fiz um título da mensagem, né? A maior guerra de Jesus, porque a palavra que o Senhor me deu para trazer nessa noite, e assim, como o Russo falou, né? Antes de eu trazer a palavra para vocês, eu já fui ministrada, né? E é tão gostoso quando eu me ponho na presença do Pai, e ele se manifesta, né? Isso não tem preço, não tem sentimento no mundo que cabe dentro dessa sensação da gente ter Deus falando com a gente, né? E eu quero dividir essa palavra com vocês nessa noite, né? De pensar qual foi a maior guerra que Jesus enfrentou, né? Nós assistimos no relato bíblico algumas guerras que Jesus passou, né? A principal delas é lá na tentação, né? Com o diabo. Quando a gente pensa em guerra que Jesus enfrentou, a gente já pensa 40 dias no deserto sem comer, né? E de repente ainda ter que encarar o diabo, né? E com tudo aquilo que ele veio oferecendo. Outra guerra que me veio na cabeça foi a guerra contra a religiosidade, né? Jesus foi um ativista revolucionário dos tempos dele, né? Ele enfrentou toda a religiosidade, ele quebrou paradigmas, né? Ele mostrou coisas que os homens não aceitaram muito bem, né? Então, ele também travou uma guerra feia contra os líderes religiosos daquela época. E uma das guerras mais ferrenhas que foi ele ser crucificado na cruz, né? Ele venceu a morte, né? Então, a gente, observando a palavra de Deus, a gente vê, assim, que Jesus teve muitas lutas, né? E aí, a palavra que eu quero meditar com vocês hoje está lá em João 16:33, que diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, né? E aí me chamou a atenção esse verbo, né? Eu falei assim, Jesus, o Senhor está me dando essa palavra, né? Vamos lá, vamos navegar. Aí eu falei assim, puxa vida, venci o mundo, né? Aqui em João 16, ele ainda nem tinha sido preso, né? Ele não tinha passado ainda pelo Getsemane, ele não tinha ido orar ao Pai. E ele já colocou o verbo no passado, né? Eu venci o mundo, né? E lá em João 19:30, ele também fala assim, tudo está consumado. Então, é interessante a gente parar para pensar, né? Como que Jesus encarava as situações na vida dele. Ele punha como uma coisa já definida. Ele já encarava as guerras e as lutas como algo já resolvido, né? Não era algo que ele ainda iria vivenciar ou que ele iria passar, né? Mesmo com a ressurreição, com a descida do Espírito Santo, isso, todos os 2000 anos, né? Às vezes a gente fica perguntando, né? Onde está o triunfo de Jesus? Ele falou tudo no passado, né? E a gente vê que os apóstolos ali, logo depois da ressurreição e depois do momento que o Espírito Santo desceu e eles perseguidos, né? Eu acredito que em muitos momentos eles ficavam esperando a vitória vir aí agora do Apocalipse, né?
Bom, Jesus disse que vai voltar, ele foi para o céu, mas as coisas, né, as guerras continuam, né, porque a gente está sendo perseguido, a gente não tem paz, né, o governo continua com o mesmo comportamento, né, porque os judeus também esperavam um rei que dominasse e implantasse a vontade de Deus na terra. Nem os apóstolos e nem nós conseguimos sair da perspectiva de vitória no futuro, né? Até hoje a gente fica, mas Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A gente tem a perspectiva de triunfo, que o triunfo de Jesus ainda vai acontecer na segunda volta, quando ele voltar. Por quê? Porque vitória para a gente é ganhar, vitória para a gente é não ver mais mortes, é não ver mais doença, é a gente não passar mais falta das coisas, é a gente viver no paraíso, né? O triunfo de servir a Deus, o triunfo de servir a Jesus, tanto que a gente já tem vários clichês na nossa boca, né? Que Deus colocou a gente por cabeça e não por cauda, né? Que o Filho de Deus vai ter vitória, a maioria dos louvores, né? Fala que Deus vai dar vitória, que Deus vai dar vitória, né? Coloca sempre no futuro. Parece que o nosso triunfo depende ainda do futuro. Então, nós anunciamos o evangelho sempre com uma perspectiva de vitória futura, né? Só que Jesus, ele escreve, eu venci o mundo, né? E está tudo consumado. Eu sei que, biblicamente, quando a gente vai estudar na escola dominical, né? Às vezes você vai falar para mim assim, mas espera aí, irmã, ele está falando aqui, né? O que ele está querendo dizer aqui é que, assim, eu venci o mundo, eu venci o mal, eu venci a morte, né? Eu vim no mundo para isso, né? Só que nós, quando a gente aceita Jesus e continua com a nossa vida, a gente sempre vê a vitória numa perspectiva futura, como se ela ainda vai acontecer, como se a gente não está apropriado dela ainda, né? E isso, de certa forma, a gente vai entender no decorrer do estudo, né? Jesus diz no passado, venci, está tudo consumado, né? De qual triunfo Jesus está falando? É porque ele venceu a morte, agora ele ressuscitou, então quando a gente morrer, a gente vai ressuscitar, então a nossa vitória ainda está no futuro, né? Eu não vivencio uma vitória em Jesus, eu vou vivenciar uma vitória em Jesus, é isso que o Evangelho está me passando, né? E aí eu queria meditar com vocês nesse ponto. Qual é a guerra que Jesus venceu quando ele disse está tudo consumado, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso entendimento nesse sentido. Quando ele diz assim, eu já venci e está tudo consumado, né? Aí a gente está em plena pandemia, né? Falar, Senhor Jesus, cadê a vitória? Cadê a vitória dos seus santos? Por que teus filhos ainda estão, né, sofrendo, morrendo? Não, mas é que é tudo vontade de Deus. Existem algumas questões que realmente a gente não tem resposta no coração, né? A gente não consegue experimentar essa vitória, né? Esse triunfo, né? Parece que está sempre no futuro. Eu não consigo vencer isso. Eu não tenho vitória em Jesus agora. Jesus me promete vitória no futuro, né? E aí eu lembrei, fui lá em Romanos 5, 17 e 19, né? Eu lembrei, o Espírito Santo foi me conduzindo, e aí eu fui lá em Romanos 5, 17 a 19, diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebeu de Deus muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos.
o Espírito Santo me levou lá em Romanos, né? Eu falei, tá bom, pai, vamos lá, vamos continuar. E aí, em Tiago, a gente tem uma palavra que diz assim, que nós não somos tentados por Deus, mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E eu fiquei pensando, primeiro Adão, segundo Adão, nossa cobiça, né? E eu entendi o que o Espírito Santo estava ministrando para mim compartilhar a gente está compartilhando hoje no mesmo Espírito, né? Jesus, ele veio ao mundo, né? Ele abdicou do trono dele, de Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós, né? E ele veio para vencer uma guerra ele veio vencer, a grande guerra ele veio vencer. E a grande guerra que ele veio vencer não foi no deserto, não foi contra os religiosos, não foi na morte. A grande guerra que ele veio vencer foi o primeiro Adão. Foi o primeiro Adão. Ele tinha que vencer. Ele tinha que vencer o primeiro Adão. Ele tinha que vencer a desobediência. Ele tinha que vencer essa criatura distorcida. Ele tinha que vir como homem, como carne, né? E provar que aquela carne poderia ser aquilo que Deus sonhou e não aquilo que foi corrompido. Então, a primeira guerra, a maior guerra que ele teve que travar foi contra a própria situação adâmica a qual ele foi exposta. Ele veio em homem, ele veio como Adão, ele veio sentindo dor, ele veio vulnerável à morte, ele veio vulnerável a ser chicoteado, ele veio vulnerável a ser perseguido, ele veio vulnerável a sentir fome, a sentir sede, ele se colocou como Adão. E aí, lá em Tiago, vamos só abrir, né, para a gente ver uma coisinha, para a gente lembrar, né, o que Tiago fala. Tiago fala que nós, como que entra o pecado, né? Como que entra o pecado? Como que o pecado nos contamina? Tiago 1, 14 e 15, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. O primeiro Adão foi arrastado e seduzido. O primeiro Adão não foi tentado por Deus. O primeiro Adão foi tentado pela sua própria cobiça. Ele foi arrastado e seduzido. E através de Adão, todos nós, né, como se fosse um software que entrou um vírus, né? Todos nós fomos contaminados. A raça humana foi contaminada. E Jesus veio como humano. Então, a primeira guerra, a maior guerra que ele teve que travar é provar que um ser humano é capaz de obedecer a Deus. É provar que um ser humano é capaz de vencer a si próprio, a vencer os seus desejos, a vencer a sua cobiça, a vencer aquilo que seduz a ele. Então, Jesus veio ao mundo, a primeira guerra e a principal guerra e a maior guerra que Jesus enfrentou foi contra a sua própria carne. Foi contra a situação adâmica a qual ele foi exposto. Ele foi exposto a ser um Adão. E Paulo teve essa revelação. Eu fiquei imaginando, né, a hora que eu estava lá com Jesus no quarto, com o Espírito Santo, e vendo essa mensagem, e tendo essa comunhão, né, de palavra, eu fiquei imaginando, né, os apóstolos, depois que Jesus morreu e foi assunto ao céu, eles ficaram com essa visão, né? Poxa vida, mas era isso que Jesus tinha para nós? Agora ele foi embora, volta para o reino e a gente fica aqui em 12 sendo perseguido. Ah, não, tá, vem o Espírito Santo vem e a gente começa a pregar, mas a gente continuou como mártires, né? Eu fiquei me colocando na situação dos apóstolos, sempre esperando por vir, sempre. Quantos não morreram esperando o Apocalipse? Quantos irmãos não morreram, né, nesses 2000 anos, esperando a vinda gloriosa de Jesus, esperando essa vitória maravilhosa, né, esperando uma vitória que vem do alto, uma vitória que vem de fora, né? E Jesus mostrou para a gente, quando ele se fez carne, que a maior guerra que ele travou foi com a situação adâmica, com a situação da sua própria cobiça, né? A situação daquilo que seduzia, daquilo que arrastava, né? E aí a gente vai meditar em algumas falas dele, né?
Adão, se você olhar lá, desde o início, você conhece a história bíblica, Adão, ele e Eva seguiram a sua própria vontade, e através de algo que seduziu, né? Eles foram tentados e seduzidos pela própria cobiça, né? Ele travou, Adão ali, quando foi exposto à sua cobiça, quando ele foi exposto à sua própria vontade, ele sucumbiu. Ele achou algo agradável aos olhos, ele se rendeu, né? E ele acreditou em mentiras, né? O segundo Adão, não. O segundo Adão, lá em João 4,39, ele fala assim: minha comida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Em Mateus 12,50, ele fala: minha família é quem faz a vontade do Pai. Em João 6,38, ele fala: eu vim para fazer a vontade do Pai. Então, Jesus não fala: eu vim para guerrear com o diabo. Eu vim para quebrar, acabar com os religiosos, né? Jesus não fala: eu vim para vencer a morte. Ele fala: eu vim para fazer a vontade do Pai. Essa foi a maior guerra que Jesus travou, né? E aí vocês vão falar assim: não, mas ele já sabia tudo que ele ia passar, né? Só que lá em João 17, quando ele ora por ele mesmo, né? E lá em Mateus 26,39, ele fala assim: se for possível, afasta de mim. Se for possível, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas uma coisa me chamou a atenção: contudo, não seja como eu quero. Não seja como eu quero. Então, significa que Jesus não queria morrer. A situação adâmica dele não queria morrer. A situação adâmica dele não queria sofrer. A situação adâmica dele não queria ir para a cruz. Mas ele falou que não seja como eu quero. Porque a hora que ele fala que não seja como eu quero, né, é porque ele não queria nada daquilo. Ele estava travando uma guerra ali com o eu dele. Né? Eu imagino o que ele não estava passando na cabeça dele, né? Tanto que a Bíblia fala que ele suou sangue, tamanha guerra que ele travou com o seu próprio eu. Então, a maior guerra que Jesus venceu não foi contra, né, os religiosos, a morte, foi a primeira e maior guerra que ele venceu foi o seu próprio eu adâmico, a sua própria existência adâmica, carne, desejo, cobiça. E ele fala que não seja como eu quero, né? Jesus venceu todas as suas guerras, mas porque ele venceu a primeira e a maior, que foi contra o seu eu. Quando ele venceu o diabo no deserto, ele ali venceu porque ele venceu o eu dele. Quando ele venceu os religiosos, ele venceu porque ele venceu o eu dele. Quando ele venceu a morte, ele venceu porque ele venceu o eu dele, porque ele se deixou morrer. Porque se ele não se deixasse morrer, ele não teria ressuscitado. Então, antes dele vencer todas essas guerras, a primeira guerra e maior guerra que Jesus teve que travar foi cumprir a vontade do Pai. Foi fazer a vontade do Pai. Isaías fala, 700 anos antes de Cristo, que ele foi como uma ovelha para o matadouro, calado, né? Ele foi para fazer a vontade do Pai, porque a vontade dele não seja como eu quero, Pai. Não seja como eu quero, né? Jesus venceu todas as guerras e teve vitória, porque ele fez a vontade do Pai. Ele se fez carne para vencer o primeiro Adão. Ele venceu o diabo, religiosos e a morte, porque ele fez a vontade do Pai. E aí ele fala assim: as minhas ovelhas me conhecem, e elas me ouvem, e elas me seguem. Né? Quantos de nós seguimos a Jesus esperando o triunfo? Esperando a vitória? Sempre no futuro.
esperando que a vitória venha dos céus, esperando que a vitória venha de fora, sendo que a maior e mais difícil vitória está aqui dentro. Cada vez que nós não fazemos a vontade do Pai, nós estamos longe do triunfo e da vitória verdadeira. Porque a nossa vitória é fazer a vontade do Pai. E aí, quando vem João, lá no capítulo 1, e fala, né, sobre a filiação, né, ele diz assim, cadê? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, né? A gente nasce de Deus quando a gente faz a vontade do Pai. A gente nasce do Espírito quando o Espírito flui dentro de nós para fazer a vontade do Pai. Né? E Romanos, Paulo tem uma revelação do Espírito dizendo, né? Vamos lá, Romanos 12. Porque eu venho de uma tradição batista, né? Eu amo a palavra de Deus, mas é tremendo como Deus, a cada dia, a palavra vai se renovando e vai cada vez mais ampliando a mente da gente, né? Ele fala assim lá, a visão que o Espírito Santo deu para Paulo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Quando Jesus fala, eu venci o mundo, ele colocou no passado. Por quê? Porque ele já tinha resolvido no coração dele obedecer o Pai. Ele já tinha resolvido. Quando ele põe no passado, eu venci o mundo, é porque ele falou, não, eu vou fazer a vontade do Pai, custe o que custar. Mesmo que eu soe sangue, mesmo que o meu coração tutibi e fale assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele já tinha definido no coração dele que ele ia vencer o mundo, que ele já tinha vencido o mundo, porque ele ia fazer a vontade do Pai. E aqui, né, por isso que o sacrifício da cruz foi um resultado, sim, do derramamento de sangue, do sacrifício necessário para a remissão de pecados. Mas o maior sacrifício, quando Paulo fala assim, apresentar, ofereçam em sacrifício vivo, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, sacrifício vivo. Qual é o meu sacrifício vivo? Qual é o meu sacrifício vivo? É negar o meu eu, é negar aquilo que me seduz, é negar aquilo que é atraente aos meus olhos, é negar a minha herança adâmica. E aí, Paulo ainda fala, né, no 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, de novo a palavra mundo, Jesus falou, venci o mundo, né? Mas que mundo é esse? É o mundo de Adão. É o mundo de Adão. Esse mundo é do primeiro Adão, não é o do segundo Adão. E quando ele fala, eu venci o mundo, ele fala, eu já venci o Adão, porque eu vou fazer a vontade do meu Pai. Eu venci o mundo. Que mundo é esse? É o mundo de Adão. Não se amoldem ao mundo de Adão. E aí o mesmo Paulo fala assim, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Por quê? Porque habita em mim ainda a carne da morte. A carne do primeiro Adão ainda está aqui, essa carne ainda está aqui, que ainda vai ser transformada. Em mim habita o primeiro e o segundo Adão.
Mas Paulo diz, vai adiante, né? Ele fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformem-se, né? Seja feita uma metanoia, mudem de mente. E aí, às vezes parece um passe de mágica, assim, né, irmãos? Parece assim, vou aceitar Jesus, né? E pronto, já resolvi. Já venço o primeiro Adão, já estou no segundo Adão, já sou filho de Deus, já nasci do Espírito e não da água, e está tudo certo. E por que a gente não faz a vontade do Pai? Né? Porque é um processo. A nossa vitória é fazer a vontade do Pai. E é um dia de cada vez. Um momento de cada vez. As nossas vitórias são diárias. A gente cumpre a vontade do Pai diariamente. E a gente vai ser sempre perfeito? Não. Vai ter hora que a gente vai estar no Adãozão lá, o primeiro Adão. Mas Jesus fala assim, olha, não se preocupa, se você cair de novo nas garras do Adão, confessa o seu pecado, confessa. E ainda fala mais, confessa uns aos outros, né? Tem base bíblica aí para as duas coisas. Confessa diante de mim que eu perdoo. E confessa para o teu irmão para que você seja curado. Então, Jesus já deu todos os mecanismos, mas a maior guerra que Jesus venceu não foi contra os religiosos, não foi contra o diabo, não foi contra a morte, foi contra ele mesmo, porque se ele não se deixasse fazer a vontade de Deus, ele não teria tido as outras vitórias. E nós não estaríamos hoje tendo a oportunidade de desfrutar a vitória hoje. Então, qual foi a palavra assim, que eu recebi do Espírito através dessa mensagem? A nossa vitória não é no Apocalipse, a nossa vitória não é na segunda vinda de Jesus, a nossa vitória é cada vez que eu me exponho à palavra de Deus, e cada vez que eu consigo entender o que Deus está me falando, cada vez que eu obedeço aquilo que Deus está me falando. E aí, irmãos, eu vou falar uma grande agonia do meu coração, por eu ser batista, né, desde a adolescência, e eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, eu vou dizer para vocês, não é porque eu gosto de estudar a palavra, porque eu tenho muitos versículos decorados, que eu faço a vontade de Deus todo dia. Eu sou que nem você. Cada vez que a carne adâmica me seduz, me atrai, me oferece coisas, eu corro um risco. Eu corro o risco de perder a guerra. E Paulo diz que a minha guerra não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Por quê? Porque é ele que domina o mundo de Adão. Foi ele que tentou Adão. Foi ele que fez Adão e Eva cair. É ele que domina a linha dos desejos, a linha da sedução. A nossa vitória é fazer a vontade de Deus. A nossa vitória é diária, a nossa vitória é constante. A nossa vitória é fazer a vontade de Deus. E aí, eu venho de um processo de vida e um dia que Deus permitir, eu vou estar aí em Cacoal dando meu testemunho de vida para vocês. Eu venho de 2 casamentos desfeitos, um ministério boicotado, né? E por muitas vezes eu ficava, Senhor, mas eu amo tanto a tua palavra, eu me exponho tanto à tua palavra, e por que a minha vida não é a sua vontade? Por que a minha vida não seguiu dentro daquilo que eu achava que era a sua vontade? E essa semana retrasada, o Senhor me trouxe à luz aquele versículo que diz assim, que ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância, né? E aí, o Espírito Santo falou para mim assim, filha, essa ignorância é a respeito de você mesma. Não é a respeito de conhecimento externo. Eu não levo em consideração a ignorância que você tem a respeito de você mesmo. Porque é com os anos e é com a vida que a gente vai amadurecendo e entendendo e ampliando a nossa visão.
Então, a nossa santificação é um processo, né? O importante é a gente estar fazendo a vontade de Deus. A gente está se expondo à vontade de Deus. Toda vez que eu me afasto, toda vez que eu deixo me seduzir pelo meu eu, como Jesus falou assim, que não seja, né? Ele fala assim, o que eu quero. E quantas vezes eu faço as coisas, todas as vezes que eu faço as coisas como eu quero, eu estou sendo derrotada. Todas as vezes que o meu eu fala na frente, isso em qualquer assunto, irmãos, qualquer assunto, seja no trabalho, seja na família, seja na relação com os filhos, seja na vida política, toda vez que a gente faz aquilo que é da nossa vontade e não a vontade de Deus. A gente leu, eu estava estudando a Bíblia com a minha família essa semana passada, e a gente leu um versículo em Provérbios que dizia assim, né, que era para a gente prestar bem atenção, como a gente estava fazendo as coisas. Eu não lembro de cabeça agora o versículo, mas o fundo dele era esse, né? Olha bem para o teu coração e vê com que intenção você está fazendo as coisas, né? Muitas vezes a gente se engana, a gente não se conhece, né? Por isso que Davi fala, Senhor, perdoa até os meus pecados ocultos, porque Deus sabe que a gente é ignorante a respeito da gente mesmo. Às vezes a gente é orgulhoso, não sabe que é orgulhoso, a gente é mentiroso, não sabe que é mentiroso, porque às vezes a gente está numa negação tão grande, né? E aí, a minha angústia, é que se a gente não estuda a palavra de Deus, é pior ainda. Se nós somos cristãos que fica dependendo do pastor no domingo para ouvir uma palavra de Deus, aí é que a gente vai estar numa situação muito difícil. Porque se a gente só se expõe à palavra de domingo, como que a gente vai fazer a vontade de Deus? Se estudando a palavra, lendo a palavra, a gente ainda é ignorante, e Deus ainda não pode levar em consideração a nossa ignorância, né? Ele vai dando oportunidade, ele vai abrindo a nossa mente, ele vai dando luzes, ele vai colocando luz no nosso caminho para a gente entender algumas coisas. Então, é essa palavra, irmãos, que eu queria dividir com vocês hoje, que a nossa maior guerra é fazer a vontade de Deus. A nossa maior guerra é fazer a vontade de Deus. Quando eu faço a minha vontade, quando eu estou dentro do meu próprio desejo, da minha própria cobiça, quando eu coloco o meu eu à frente, seja no ministério, seja da forma que for, que Deus traga, né, na nossa mente, no nosso coração, aonde que está o nosso eu e aonde que está a vontade de Deus. Mas o desafio ainda maior, a gente tem que ser transformado pela renovação da nossa mente, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com o tipo de ensino que os nossos filhos estão tendo na escola, a gente se preocupa tanto com o sistema de ensino do Brasil, né? E às vezes a gente não se preocupa em saber a vontade de Deus, porque é sabendo a vontade de Deus que a nossa mente vai ser renovada. É sabendo a vontade de Deus que eu vou sair do velho Adão e vou entrar, vou seguir o segundo Adão. Porque Jesus fala, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. A gente só ouve a voz que nos é familiar. A gente só reconhece a voz de quem é familiar. Se eu não me exponho, se eu não transformo a minha mente, se eu não estudo a palavra de Deus, se eu fico dependendo de muleta espiritual, de igreja, de apóstolo, de pastor, e não tomo eu as rédeas da minha própria vida espiritual com Deus, como que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Eu não vou poder chegar diante de Deus e falar assim, é culpa lá do Arlindo, do pastor Arlindo, ele não pregou essa palavra para mim. Ele não me falou isso, não. Né? Ele não vai poder falar isso. Queridos, que Deus abençoe as nossas vidas, porque nós precisamos do discernimento do Espírito, nós precisamos que o Senhor traga entendimento, que o Senhor nos tire da ignorância, que o Senhor nos dê fome e sede, né? Como Jesus fala aqui, né? Ele colocou aqui, minha comida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou, que a gente tenha fome dessa comida, que a gente tenha fome de fazer a vontade de Deus. Quando você... e é interessante que fala assim, né? Paulo termina assim, olha, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Onde está a nossa vitória? Não está em guerrear contra o diabo, não está em guerrear contra o mundo, não está em guerrear contra os religiosos ou contra os bandidos. A nossa guerra não está lá fora, a nossa guerra começa aqui, porque a hora que eu estou fazendo a vontade de Deus, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E o dia que eu estiver aí, eu conto mais dessa experiência toda que eu tive com Jesus. Cena dos próximos capítulos. Um beijo grande. Amém.